gente! Sejam muito bem-vindos a mais um dia nos nossos 30 dias no mundo das séries. E a nossa série de hoje é The Witcher. Ele Não, me deu seu preço, ele não é um monstro. mas eu ordeno. Ele só foi amaldiçoado. Você é tão imprestável quanto os outros. Matem essa fera! Leoa de Sintra, eu vim reivindicar o que é meu por direito. Paveta, pela lei da surpresa. Em um mundo chamado Continente existem humanos e também existem monstros de todos os tipos. E os jovens desse mundo são levados para fazer um procedimento químico muito doloroso e rigoroso para incrementar suas habilidades. E esse procedimento é tão difícil que a cada 10 jovens que são levados, somente 3 passam, que são aqueles que passam pelos treinamentos corpo a corpo e também por diversas armas. Assim, eles estão habilitados para enfrentar qualquer ameaça que vier. Todo esse processo, desse procedimento, leva os humanos a virarem mutantes. E para o resto da população, eles são considerados monstros. E esses mutantes acabam que se tornam mercenários porque eles matam monstros por dinheiro. Bom, ao longo da série a gente vai percebendo que na verdade os verdadeiros monstros são os humanos. E um dos grandes representantes desse grupo de mutantes é com certeza Geralt de Rivia. Por tudo que ele passou, ele consegue chegar a lugares que plebeus jamais chegariam, nem mesmo em sonhos. E ao mesmo tempo que ele é chamado para matar monstros num vilarejo, ele também pode ser chamado pela corte real para solicitar os seus trabalhos. E tudo isso só é possível por tudo aquilo que ele passou no passado dele. Então esse é o resumo dessa série, que foi escrita por... O nome desse cara é muito difícil. Olha, Andrzej Sapkowski. Ele é polonês. Então ele fez um universo inteiro compartilhado, onde Geralt era o protagonista, né, juntamente ao lado de uma feiticeira chamada Yennefer e a garota Ciri La Fiona. Esse escritor polonês, ele trabalha com esses romances desde 1986. E um dia ele chegou a encaminhar um desses contos e romances para um programa literário e ele ficou em 3º lugar. E além dos livros desse romance, ele também tem videogames e também tem uma série produzida pela Netflix. Então, antes da gente entrar na nossa devocional, vamos ler o versículo que está em Filipenses 2, 22 e 23, que diz assim: Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem pretendo enviar, tão logo me certifiquei da minha situação. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ministério, sobre chamado e sobre as exigências que nós temos que fazer para cumprir isso. Então quando a gente fala sobre ministério e chamado, nós falamos sobre um chamado que Deus tem para a sua vida. Então muita gente tem chamado para ser missionário, muita gente tem chamado para ser líder, muita gente tem chamado para ser pro meio pastoral ou até mesmo pro meio de professores, né, estudiosos, teólogos. Então muita gente tem muito chamado, né? As pessoas têm chamado, todo mundo tem um chamado por Deus.
E quando a gente fala sobre esse chamado, muita gente, né, diz essas regras que nós temos, essas exigências que nós temos para conseguir cumprir o nosso chamado, as pessoas infelizmente pensam que na verdade isso é algo desnecessário. Vamos dar um exemplo sobre o chamado pastoral. Muita gente tem sim chamado pastoral, mas acha que essa parte de estudar teologia, de passar por processos, são desnecessários. Mas na verdade não. Esse processo entre você, entender o seu chamado e cumprir ele, existe um processo onde você vai ter que estudar, onde você vai ter que ter criar uma intimidade com Deus, onde você vai ter que ter confirmações de pessoas. Quando você tem um chamado, as pessoas ao seu redor vão confirmar isso para você. E seja seu pastor, seja sua liderança, seja às vezes até quando você vai num culto de outra igreja, às vezes até um pastor pode chegar em você e falar pra você: nossa, Deus falou comigo que você tem um chamado pastoral, você tem um chamado para missões, enfim, né? Então, esse processo do nosso chamado, de a gente entender que nós somos chamados, qual é o nosso chamado, e a gente exercer ele, existe todo um processo. E esse processo é muito importante. Então, assim como esses jovens desse mundo, eles tinham que passar por todo um processo, né? Nós, quando somos chamados para algo, quando Deus nos chama para algum ministério, nós também devemos passar por um processo. Claro que esse processo pode sim ser um processo rigoroso, um processo doloroso, mas vai ser um processo de muito amor e que você vai descobrir muito mais sobre Deus. Você vai realmente ter muito mais confiança, você vai descobrir e ver maravilhas que talvez, se você não passasse por esse processo, você jamais viveria. Então, o processo ele pode ser sim rigoroso, ele pode ser sim difícil, ele pode ser um processo onde você vai ser moldado muito, né? Onde Deus vai te moldar de uma forma muito intensa. Mas garanto que o final desse processo vai ser algo muito gostoso, onde você vai poder desfrutar das coisas que Deus tem para sua vida. Então nós temos que passar por esse processo. Nós devemos passar sempre por um processo antes de concretizar o chamado que Deus tem para nossa vida. Então você vai sim passar por todo um processo. Então, da mesma forma que o nosso protagonista passou por todo um processo na sua juventude, você também vai ter que passar por um processo para conseguir servir o reino de Deus. Todos nós cristãos passamos por um processo para que a gente possa crescer, amadurecer, servir melhor o reino de Deus. Então, confie e acredite no processo. Entenda que você precisa se submeter a um processo. Você precisa sim passar por momentos difíceis, por momentos de provações, momentos onde Deus vai te moldar intensamente, onde Deus vai estar trabalhando no seu coração, no seu caráter, nas suas atitudes, onde você vai estar conhecendo mistérios que Deus fez e faz na sua vida. Você vai conhecer maravilhas que Deus pode fazer na sua vida e maravilhas que Deus pode fazer através da sua vida. Então, não corram do processo, não se escondam no processo. Todo mundo vai ter que passar e se submeter a esse processo de crescer, amadurecer dentro da palavra de Deus. Só assim você vai conseguir servir o reino de Deus com excelência. Então não se esconda, não fuja de estudar, não fuja de saber mais sobre a palavra de Deus. Sempre esteja em oração, tentando entender qual é o chamado que Deus tem para sua vida e quando é que Ele quer que você exerça isso. Então não perca tempo, né? Se submeta ao processo, não fuja do processo e aproveite todo esse tempo de processo que você terá para amadurecer, para crescer e conhecer mais de Deus. Então pague o preço de voar
voar longe e muito grande para que você consiga abençoar essa humanidade, para que você consiga abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Uma curiosidade sobre The Witcher. O autor do livro, que é aquele polonês lá, que eu não consegui ler o nome, ele não quis participar do processo da criação dos videogames porque ele achou que seria um fracasso. Por isso ele recebeu os direitos do personagem de uma vez só, né? Ele não participou dos lucros inteiramente de todo o videogame. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que Deus esteja abençoando a vida de vocês ao longo desses 30 dias que nós estamos aqui. Ainda tem mais um pouquinho, acho que só tem mais 2 episódios, mas espero que Deus tenha abençoado grandemente a vida de vocês. Lembrando que nós estamos usando esse livro como referência, 60 Dias do Mundo das Séries, do pastor Eduardo Medeiros. Mais informações do livro e onde você pode comprar aqui na descrição. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar com seus amigos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Um grande beijo e até mais. Tchau!